Je commence déjà parce que sinon on va s'éterniser en attendant les gens qui vont certainement arriver. Bon, je vous remercie beaucoup d'être là tous. Je vous dis que je fais juste la présentation en français, mais qu'ensuite je passerai au portugais. Et je suis très contente, très heureuse et honorée de recevoir le professeur Antônio Augusto Ribeiro Brandão, de l'Université fédérale du Maranhão, d'être là, qu'il soit là avec nous. Le professeur Brandão est un professeur émérite de l'Université fédérale du Maranhão et il est venu nous présenter son livre. C'était très louable de sa part de vouloir partager avec nous ses expériences, sa connaissance, une grande connaissance culturelle, historique et très liée à la France, ce qui est super bien pour nous, pour vous, étudiants, et pour nous en tant que personnes curieuses du Brésil et aimantes aussi de la France. Alors je vais continuer en portugais parce que ça serait bien que le professeur Brandão entende le français, mais il parle un peu moins, il est moins à l'aise avec le français, alors je continue en português. Então, professor Brandão, eu estava dizendo que eu estava bem honrada em recebê-lo aqui conosco, em tê-lo conosco, e não somente pelo livro que o senhor está nos apresentando, uma crônica, as crônicas dos 400 anos, porque São Luís do Maranhão foi fundado por franceses. O senhor Antônio Brandão então ele tem muitas coisas para contar, ele vai explicar para vocês, então, como aconteceu, né, esse livro de crônicas. E é importante também pensar que o professor Antônio Brandão está aqui enquanto representante da Universidade Federal do Maranhão e que nós estamos acabando de firmar um acordo, um convênio, então, de intercâmbio com essa universidade, o que é para nós muito, muito interessante, tanto pela riqueza cultural do Maranhão e como pela excelência também da Universidade Federal. Bom, então eu passo a palavra, sem mais delongas, ao professor Brandão, para que ele conte isso tudo para vocês. Obrigada. Muito bem. Eu quero dizer a vocês o seguinte, há uma história por trás dessa minha presença aqui. Antes de ler aqui o texto que eu preparei, vou fazer algumas digressões a respeito de algumas passagens desse texto. Eu quero dizer o seguinte, esse livro que eu estou lançando hoje aqui já foi lançado em São Luís há 2 anos atrás, em 2012, quando a cidade comemorou o seu 4º aniversário. São Luís foi a única cidade, ou é a única cidade brasileira fundada por franceses. Nós tivemos lá nesse ano, 2012, cidadãos de Cancá, de Saint-Malo, de onde partiu, não é, a caravana do Daniel de Latouche. Então, eu fiz um livro que, ao mesmo tempo que comemora os 400 anos da cidade, eu fiz um livro também em francês, português-francês, porque eu queria, como agora estou fazendo, lançá-lo na França, como se fosse uma viagem de volta, 400 anos depois, mas trazer o testemunho dessa cultura que há 400 anos influencia a comunidade de São Luís, principalmente. Então, eu quero dizer a vocês outra coisa. Eu sou professor aposentado na Universidade Federal do Maranhão. Eu sinto muita falta desse contato com os mais jovens. Me aposentei em 97 e ensinei por quase 30 anos na universidade. Fui professor fundador da Universidade do Estado e depois fiquei só na Federal por onde me aposentei. Como a professora Maria da Conceição disse, eu estou também numa missão da universidade para celebrar um termo de cooperação para que vocês possam intercambiar com os nossos professores e alunos também. Muito bem. Eu quero aqui inicialmente saudar, na pessoa da professora Maria da Conceição, saudar as autoridades da universidade, do Instituto de Língua Portuguesa, seus diretores, professores, pessoas convidadas, alguns amigos aqui que eu conheci e estou privando dessa amizade, e familiares de vocês e amigos.
Crônicas de 400 anos, o livro que veio lançar aqui e agora, é uma homenagem a São Luís do Maranhão e aos franceses, seus fundadores. Reafirma o estilo narrativo existente desde os tempos de Claude d'Abbeville e Yves Devray, capuchinhos que acompanharam a expedição de Daniel de Latouche e tornaram-se os cronistas pioneiros do cotidiano da cidade. Não é à toa que isso é um livro de crônicas. A cultura francesa, embora os franceses tenham ficado, depois da fundação, pouco tempo, em São Luís do Maranhão, 3 anos e meio, essa cultura, em São Luís principalmente, ela deixou marcas como prova o estilo que agora alguns cronistas como eu desenvolvem, inspirados naqueles pioneiros que foram os capuchinhos, que escreveram sobre a cidade. A presença desses frades deram uma grande contribuição à literatura ludovicense, que nasce em São Luís, chama-se ludovicense, embora não nascidos em São Luís, mas que é uma homenagem porque eles estiveram lá, pelo menos nesse período, e deixaram cartas testemunhando o que aconteceu naqueles anos de fundação da cidade. Todos já devem saber, há uma velada polêmica que, vez por outra, vem à tona por parte de alguns intelectuais quanto aos verdadeiros fundadores de São Luís. Há fatos históricos, registros fidedignos e incontestáveis de que foram os franceses. Eu estou dizendo isso porque o que aconteceu? Vocês sabem que antes de Daniel de Latouche, o Jacques Riffaut teve nas terras maranhenses, antes de 1600, e voltando à França, tentou, naquela época, impressionar o rei Henrique IV, que haviam descoberto o que seria a França equinocial. Vocês sabem que ocorreu um fato superveniente nesse período, talvez aí a gente encontre alguma explicação do porquê que os franceses não consolidaram essa fundação, quer dizer, não chegaram a colonizar suficientemente, é que houve o assassinato de Henrique IV, lá isso em 1610. A Maria de Médici, regente, teve que assumir, Luís XIII era menor, e isso atrasou um pouco os recursos que os franceses que lá estavam em São Luís demandaram. Quando Daniel de Latouche, já em 1612, saiu, chegaram ao Maranhão, no dia 8 de setembro, e praticaram o ato de fundação do Forte São Luís, que é um dos atestados de que essa fundação foi feita pelos franceses. Depois foi rezada a primeira missa. Então, o que aconteceu? Os portugueses já estavam no Brasil e, no momento, não tinham se interessado muito pelas terras do Maranhão, que o estado do Pará, estavam na área que hoje é o Rio Grande do Norte, mas com a chegada dos franceses, eles retomaram o interesse de voltarem às terras maranhenses. Você sabe, e ocorreu em 1615, entre 1615, ocorreu uma batalha em São Luís, os portugueses se aliaram com indígenas e tal, e fizeram uma batalha da qual saíram vencedores, e foi aí que a França teve que se retirar das terras maranhenses. Houve um tratado, Daniel de Latouche andou por Lisboa, e lá, inclusive, a história fala que desse tratado não constava, mas Daniel de Latouche ficou presidente do tombo por algum período, enfim. Os franceses não conseguiram consolidar essa fundação. Essas são razões que podem explicar, eu falei aqui nesse fato do assassinato de IV, para mostrar que houve uma conturbação do ambiente, a regente teve que negociar politicamente muita coisa, e a ajuda que os que já estavam lá precisavam demorou. Isso é um tema
e vez por outra, vem à tona daqueles que discutem a razão pela qual isso ocorreu dessa forma. Quando os franceses ocuparam as terras brasileiras e fundaram São Luís, como eu disse, o Jacques Riffaut já havia estado em 1594, a fundação foi em 1612, quando Daniel de Latouche, à frente de uma caravela e 2 naus, mais 500 homens e os frades capuchinhos, Devray e Amirville, após 116 dias de viagem a partir de Cancara, é preciso que se reflita sobre essas circunstâncias que eu falei há pouco, quer dizer, 1612, 1610 houve o assassinato do rei, a Maria de Médici assumiu a regência e atrasou um pouco isso. Então, é por isso que só em 1612, quer dizer, de 1594, quando Riffaut esteve, a 1612, depois, em tempos, os portugueses já estavam em terra brasileira. Isso pode explicar, essa circunstância pode explicar por que os franceses tiveram dificuldade de continuar a colonização que foi iniciada. Ilustres historiadores, pertencentes à já centenária Academia Maranhense de Letras, que é lá em São Luís, manifestaram-se a respeito da fundação de São Luís, tais como Barbosa de Godóis, José Ribeiro do Amaral, o próprio Cláudio da Beville e Devray, cronistas pioneiros da cidade. Eu prometi aqui à professora Maria Conceição alguns livros que falam especificamente desses tempos, para que vocês possam, não é, consultar. Também veio a essa vetusta universidade, como eu já disse, em grata missão oficial da Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, a fim de firmar um memorando geral de entendimentos para a cooperação mútua com a Universidade do Miel, Lyon II, através do Instituto de Língua Portuguesa, que dará início a um novo tempo nas nossas relações internacionais, desenvolvendo experiências educacionais e científicas de fortalecimento e enriquecimento. Este ato, portanto, situa-se além de uma realização pessoal deste professor e cronista. Contou desde os primeiros momentos, e aí eu faço questão de ressaltar, com a compreensão da ilustre professora Maria da Conceição Coelho Ferreira, aqui presente, responsável pelo Instituto de Estudos Brasileiros desta universidade, acatando nossas manifestações de interesse e dando motivo ao nosso entendimento. Agradeço de coração a ilustre professora, bem como, e de igual forma, o professor Aldir Araújo Carvalho Filho, chefe da Assessoria de Relações Internacionais da Universidade Federal do Maranhão, que formalizou, em nome do senhor reitor Natalino Salgado Filho, esses entendimentos. A Universidade Federal do Maranhão é uma universidade relativamente nova, pois foi oficialmente criada em 1966. Antes existiram escolas isoladas que foram transformadas em uma fundação. Atualmente, tendo à frente o magnífico reitor Natalino Salgado, a quem agradeço a viabilidade da minha viagem, nossa universidade tem experimentado franco progresso na melhoria e expansão dos seus diversos cursos, pelos inúmeros campi no estado do Maranhão, além de significativa ampliação das suas instalações no campo do Bacanga, em São Luís, onde é a sede da universidade. Estamos vivendo um acelerado progresso. Isso é uma coisa que justifica, tenta justificar exatamente por que nós procuramos celebrar esse termo de cooperação. Acho que vai ser uma oportunidade interessante. São Luís é uma cidade histórica, tombada, tem o seu patrimônio histórico considerável e acho que esse intercâmbio, os professores de lá e alunos de vocês daqui para lá, isso será de muito proveito. Eu faço parte também de 2 academias de letras lá no Maranhão. Uma academia Caxias de letras, que é uma cidade. Caxias é uma cidade do interior, terceira cidade, provavelmente,
E tem uma academia, vocês sabem que Gonçalves Dias, que Coelho Neto, Vespasiano Ramos, são figuras da literatura nacional e Caxias cultua até hoje. Então, é uma cidade histórica. A outra academia nós fundamos ano passado, em agosto de ano passado, é a Academia Ludovicense de Letras. Quer dizer, nós temos a Academia Maranhense, que envolve todo o Estado, os municípios têm as suas academias, e nós criamos agora a Academia Ludovicense, que tem como marca patronos que nasceram em São Luís. Foi uma maneira de prestigiá-lo. Eu estava conversando com o professor Jean-Yves, cuja presença aqui honrada, agradeço, que as academias hoje, as academias que reúnem a intelectualidade e, portanto, não podem se privar da participação nos problemas de uma cidade. A academia, ela não faz política, eu costumo dizer, ela não faz política partidária, mas ela é uma instituição política. Portanto, deve, tomando conhecimento dos problemas da cidade, de alguma forma, interferir nesse processo, no sentido de resolvê-los. Então, eu pertenço a essas duas academias e, no momento, eu estou escrevendo o elogio ao meu patrono da Academia Ludovicense de Letras, que é Francisco Sotero dos Reis. Em julho eu vou fazer esse discurso, é uma praxe, é uma tradição que vem da França, a Academia Francesa. Né? São 40 cadeiras, os confrades, os ocupantes, fazem o elogio do seu patrono e tem aí, pelo resto da vida, uma imortalidade que é sempre dar sequência no tempo àqueles que vêm depois. Francisco Sotero dos Reis foi um ilustre intelectual ludovicense e ele se dedicou, isso no século XIX, ele foi jornalista, poeta e escritor, e se dedicou estritamente a assuntos filológicos. Ele fez uma das primeiras gramáticas que circularam em São Luís. Certo? Foi um precursor do fenômeno raro de aparecimento de verdadeiros mestres da língua clássica no século XX. No panorama da literatura brasileira, jornalista e escritor Luiz Rufato assim se pronuncia. Embora caudatária da literatura portuguesa, desde cedo a paisagem de uma maneira diferente de modular a língua conformaram a mentalidade brasileira. O Brasil, colonizado a partir de 1500, recebeu vagas influências estrangeiras. Situa o ano de 1836 como marco fundador da literatura nacional, que segue bem diversificada nos dias atuais, cultuando valores do passado e aplaudindo os novos. Sotero dos Reis, que é, como eu disse, meu patrono, que viveu entre 1800 e 1871, estudou 29 dos principais autores portugueses e brasileiros, destacando-se Gil Vicente, Luiz Vaz de Camões, Alexandre Herculano, Padre Antônio Vieira e os maranhenses Manuel Dorico Mendes, Antônio Gonçalves Dias e Antônio Henrique Leal. Como veio, há uma tradição que a gente precisa cultuar. Né? Nós, maranhenses, vivemos muito isso, temos essa responsabilidade dos que nos antecederam de cultuar essa memória desses ilustres intelectuais. O livro que eu estou trazendo para vocês aqui, e vou depois autografar, e quem tiver interesse, faço isso com o maior prazer, é um livro de crônicas. Quer dizer, a crônica é um estilo leve, é um estilo que se refere muito ao cotidiano, não é? Mas há determinadas crônicas que podem parecer um conto, são um pouco mais extensas, não são necessariamente sobre coisas do presente, podem ser sobre coisas do passado, e aqui eu selecionei as crônicas desse livro, aquelas que, a meu juízo, foram as que me motivaram mais a escrever.
Eu trago aqui algumas páginas do livro, eu vou comentar alguma coisa para vocês direcionarem um pouco a leitura. Este é o meu segundo trabalho de crônica. São 27 selecionadas, antes publicadas na imprensa de São Luís e reunidas em livro, a fim de superar a perenidade dos textos jornalísticos. Você sabe que sai jornal hoje ou amanhã desaparece. Então eu resolvi fazer, esse é o meu segundo livro de crônicas. A principal dessas crônicas presta tributo à única cidade brasileira fundada pelos franceses, São Luís do Maranhão. Elas falam ainda das minhas viagens, sobre outras cidades, livros, música, família, estudos, valores e crenças. Tratam de coisas do passado com a intenção de preservar a memória, não de desvalorizar o presente. Segundo palavras do apresentador e tradutor do livro, este livro, eu tive a ajuda de um professor, parente nosso, mora em Brasília, um professor de Direito. Ele que fez essa versão, nós fizemos versão, quando era português, para o língua. E ele diz que o lirismo criativo está sempre presente, falando a meu respeito do que eu escrevi, e se desvela, às vezes, em melancolia, que é uma palavra que eu gosto. Estava falando sobre palavra, a força das palavras. Melancolia, me parece, é uma palavra que me agrada muito. Eu fiz uma crônica que intitulei de melancolia, mas que versa sobre um fato real que aconteceu. Quando trata, o lirismo criativo está sempre presente, se desvela, às vezes, em melancolia. Quando trata da família, diz ele sobre mim, revela o espírito romântico, rendendo-se aos sentimentos suaves. Ele chama atenção para as epígrafes. Eu gosto de epígrafes, porque às vezes as que eu coloco, elas têm a ver com a crônica escrita. Às vezes não. Às vezes é só uma mensagem. Então é uma maneira também de prestigiar autores consagrados com essas epígrafes que vêm no início das minhas crônicas. Chama ele a atenção para as epígrafes que eu coloquei em cima da crônica. Eu fiz isso de propósito, digo eu. Além de prestigiar a memória dos seus autores, adequam-se, na maioria das vezes, ao que escrevi. São para reflexão. Desejaria agora fazer alguns comentários sobre as motivações que me levaram a escrever algumas das crônicas. Isso aqui é só para aqui. Quanto tempo eu tenho? Já estou com meia hora, não? Tenho tempo. Há uma crônica na página, entre as páginas 17 e 22 do livro, que chama-se Razão e Sensibilidade. Essa crônica é um grito de alerta em favor do patrimônio histórico das cidades. Isso é um problema que a gente vive muito. São Luís vive esse problema de preservação. São Luís é uma cidade tombada pelo texto, patrimônio da cidade. Então eu fiz essa crônica em favor do patrimônio histórico das cidades, particularmente de Caxias, do Maranhão, do Brasil, minha terra natal. É um posicionamento democrático contra o lento, gradual e inexorável processo de modernização, entre aspas, dos espaços, às vezes, onde se nasce, cresce e morre. Há uma crônica chamada Amor Perdido. Eu gostei muito de futebol. Eu morei 2 anos no Rio de Janeiro. Eu sou torcedor do Fluminense. Eu acompanhei o Fluminense em todos os campos de futebol do Rio de Janeiro. Conheço todos, dos maiores aos menores. E, engraçado, quando eu comecei a pressentir que o futebol não era mais aquela coisa madura que dava prazer a gente de assistir, mas e fui perdendo, assim, no tempo fui perdendo o interesse por isso. Hoje eu vejo um pouco de futebol, mas não faço de maneira nenhuma mais o esforço que fiz anteriormente. Chamei de Amor Perdido. Tem uma que chama-se O Sereno do Cassino. Essa aqui é interessante. A palavra sereno, para vocês, os franceses, não tem uma tradução exata. Sereno para nós, do Maranhão, de Caxias, de São Luís, são as pessoas que não conseguiram ir ao baile, entrarem, participarem da festa, ficam do lado de fora, apreciando quem chega
E quem entra, quem dança, porque às vezes dá para ver quem está dançando, isso se torna uma coisa peculiar, porque o baile foi, por exemplo, no sábado, e as conversas se prolongam pela semana toda nessa apreciação desse sereno. O sereno, então, para nós aqui, essa crônica é baseada nisso. As pessoas que ficavam do lado de fora, apreciando quem ia ao baile, com quem estava acompanhado, se estava bem vestido, se não, se dançava bem, se não dançava, se não conseguia dançar, não encontrava um par para dançar. Levava, como se diz lá, levava contra, né? Convidava a moça, não, muito obrigado. Isso era a maior humilhação do mundo no meu tempo. Então, essa crônica fala. E o cassino aqui está escrito com 2 S. Porque não é casa de jogo, não sendo casa de jogo, é um clube social. E manteve essa nomenclatura. As pessoas dizem, era um clube de jogo, um cassino. Não, não é. Então, essa crônica me parece uma das crônicas interessantes. Eu disse aqui, sereno, disse das pessoas que permanecem de fora, observando os que entram nos bailes da vida. Cassino com 2 S não é clube de jogo, contudo clube de dança. Os de fora observam, fazem comentários de toda ordem, riem, divertem-se com os ditos privilegiados, entre aspas, sobre se estão bem vestidos, bem acompanhados e tal. Há uma crônica chamada Vereda Tropical, que quer dizer mesmo isso, um caminho curto, estreito, mas se refere a um tempo que em São Luís, na minha juventude, nós tivemos uma influência muito grande da música caribenha. A música é uma coisa, particularmente para mim, importante. Então, essa época, São Luís se transformou como se fosse uma filial do Caribe, os bailes só tocavam ritmos caribenhos. E quando aquele conjunto foi recomposto, o Buena Vista Social Clube, vocês ouviram falar, né? Músicos cubanos que ficaram muito tempo à margem, e depois um produtor americano conseguiu reuni-los e inclusive fez shows em Nova York, enfim. Esta crônica, Vereda Tropical, lembra da minha juventude em São Luís e das músicas caribenhas que tocavam nos clubes da cidade, dos bailes da vida, das namoradas e das dificuldades em conservá-las. Naquele tempo a gente namorava uma pessoa. Se tivesse que namorar outra, tinha que terminar com essa para namorar outra. Não podia namorar 2 ao mesmo tempo, dava maior confusão. E outra, não sei porquê. Quando se acabava o namoro, a gente não se falava mais. Ficava lá e é como se tivesse forçado as relações. Uma coisa completamente estapafúrdia. Mas era assim o costume. Você namorava uma e depois ela ficava sua. Ex. Mas para sempre, né? Uma coisa meio esquisita. Então, essa crônica Vereda Tropical, ela fala dessas coisas, né? Desses usos e costumes da época. É uma coisa muito interessante. Tem a melancolia, que essa crônica eu fiz baseado num fato real. A pessoa existiu, eu não dou o nome naturalmente, mas a pessoa existiu. Era um intelectual, um sujeito de família tradicional da cidade. Mas era um sujeito introspectivo, ele vivia para si mesmo e muito esquisito, não frequentava bailes, não fazia vida social. No máximo ele se dava o prazer de um amigo levava de vez em quando para passear no carro, dava umas voltas e tal, e ele ali. Então, esse senhor casou-se, não teve filho e acabou se suicidando. Um dia que a mulher foi a uma missa cedo, deixou sozinho em casa e ela voltou. Ele estava pendurado no direito. Então, a melancolia, para mim, traz essa... A palavra é muito forte, mas ele era uma pessoa melancólica, essa pessoa. É uma crônica completamente diferente das outras. É um tema mais assim, psicológico das coisas. E tem uma crônica que eu me atrevi a escrever, perguntando o seguinte: o que é a felicidade? Você sabe o que é a felicidade? Eu tentei dizer o que era a felicidade, mas raciocinei um pouco sobre a minha família.